Hoje, eu desci até a oficina, abri a porta e foi isso que me recebeu. Eu limpei um pouco o espaço para poder te mostrar. Bem, temos um vazamento, e se eu colocar mais uma luz aqui, temos outro. Eu ainda nem olhei aqui embaixo. Essa mancha naquela peça grande de madeira não estava lá quando fechei para o Natal. Agora preciso descobrir de onde veio esse vazamento. Tenha paciência comigo, vamos tentar entender isso melhor. Deixe-me te dar um pouco de contexto sobre o que aconteceu ontem à noite. Teve muito vento e muita chuva, e eu acho que, pela primeira vez, nesses 2 anos e meio desde que construí essa oficina, acho que o vento estava indo direto para as janelas, porque se fosse só chuva sem vento, acredito que a cobertura protegeria toda essa parede. Mas se você olhar um pouco mais de perto comigo, ainda tem um pouco de água acumulada, vou entrar e tirar aquele painel acústico. O outro problema, que é culpa minha, é que tem folhas e cobertura de solo acumuladas atrás desses vasos. Então isso precisa ser onde meu maior problema está vindo das janelas. Agora vou te dar um pouco de contexto. Quando filmei toda essa construção, fiz em etapas, e a construção da janela foi uma das que recebi bastante crítica. E em nenhum momento eu discuti, porque sabia que era totalmente iniciante instalando essas janelas, e as pessoas diziam que coloquei a fita de vedação um pouco errado. Acho que as principais críticas vieram de poucas pessoas, porque não coloquei um peitoril inclinado na parte externa. Sabe de uma coisa? Vamos remover o painel acústico e conversar mais. Bem aqui embaixo, espero que você consiga ver isso bem aqui embaixo. Se eu levantar isso, vejo que está um pouco úmido, então estamos começando a entender o que está acontecendo. Esta peça aqui, que atravessa a frente, é apenas uma tábua de 2x4 cortada ao meio. E atrás dela há uma camada de fita de vedação que foi colocada ao redor de toda a janela e uniu isso à membrana que cobria todo o prédio. Então, minha preocupação era, como a água está passando por isso, mas ela está simplesmente ignorando tudo. Se ela está parada nesse parapeito, está escorrendo pela janela bem aqui, ao longo de toda essa janela. Ela está atingindo o que é uma tábua plana embaixo e então está penetrando para dentro, ou está descendo, seguindo toda a madeira e entrando. Isso provavelmente indica que há muita lã de rocha molhada e isolamento ali. Teoricamente, se eu conseguir consertar isso e impedir que qualquer água passe para este lado da membrana, então eu resolvi meu problema. Eu não acho que as folhas sejam um problema. Estou torcendo para que elas sejam um problema para o futuro. Preciso fazer melhor, então vamos corrigir. Primeiro vou eliminar outros possíveis problemas, embora eu ache que não foram eles que causaram. Preciso limpar todas as folhas e detritos ao redor da oficina. Agora temos certeza de que esse provavelmente não é o problema. Preciso organizar um espaço na oficina e, com sorte, conseguimos consertar isso. Vou começar a remontar tudo isso, que foi bem mais fácil desmontar do que montar novamente, mas é uma limpeza de primavera na sua oficina. Qualquer desculpa serve? Acho que dessa vez vamos ter que ir até o fim. Vamos fazer uma montagem. Este ano em um vídeo. Acho que estou encontrando uma solução para toda essa bagunça. Mas por enquanto, é tudo o que temos. Beleza, é o dia seguinte. Acho que já tenho um plano. Vou só medir aqui. A largura desse parapeito de janela, tenho quase certeza, é igual a uma 4x-2, cerca de 95 milímetros. Então a minha ideia aqui é, se eu conseguir cortar uma 4x-2 na serra de bancada em 2 seções anguladas, vou conseguir o suficiente para cada janela, mas todas as minhas 2x4 ou 4x-2, como você quiser chamar, estão do lado de fora. E eu tenho um stop curto, então também preciso tentar tirar o freio. Há alguns motivos para essa não ser uma solução perfeita, pois a altura da lâmina de cima para fora não se aproxima da disso aqui. Além disso, se eu passar isso aqui com tanta lâmina em madeira úmida, acredito que a serra de bancada vai travar de qualquer jeito.
Vamos tentar em várias passadas. Primeiro preciso marcar na ponta onde quero cortar para tentar tirar 2 de uma vez. Provavelmente existe um jeito matemático de calcular isso. Eu tenho de 2 a 3 centímetros de chapa extra nessas tábuas. Então, a primeira coisa que vou fazer, com a lâmina totalmente levantada, é só colocar aqui e ver o quão perto eu chego dessas linhas. É isso. Vou inclinar mais para não passar do ponto. Este lado. Beleza, agora é esse o número de passadas que vou fazer. Provavelmente tenho cerca de 1 polegada, talvez menos, de altura ali. Vou tentar passar por isso. Primeiro. Está longe de perfeito, mas sabe de uma coisa? Acho que não viemos aqui esperando isso, é um pequeno levantamento. Então agora o que temos é 1, 2, 3, 4 desses pedaços angulados legais. Isso eu posso ajeitar agora com algumas ferramentas manuais. Próximas tarefas. Próximas tarefas, voltamos ao frio. Há uma questão de ordem de operações aqui, porque eu preciso colocar um pouco de silicone onde a outra camada falhou, preciso colocar um pouco de silicone aqui para segurar a peça de cunha. Mas a peça de cunha precisa ser pintada com essa tinta preta de celeiro para protegê-la. O topo da cunha também precisa de uma camada de silicone até a janela. É uma dupla proteção com silicone. Mesmo que algo penetre, não entrará totalmente. Então, o máximo que pode ocorrer é a madeira apodrecer lentamente por trás. E uma coisa a notar aqui é que eu não estou fazendo tudo de uma vez, onde eu corto tudo e depois pinto tudo, e então espero. Na verdade, eu vou pintar a primeira peça, depois vou cortar uma peça diferente, trago essa de volta para pintar, e aí essa primeira peça já deve ter secado, então posso aparar e colocar no lugar. Então, isso deve acelerar o processo, porque vamos esperar bastante a tinta secar e agora já podemos encaixar a primeira peça. Vamos cortar. Acabei de garantir que a borda está limpa e lisa. E aí eu vou encaixar cerca de 5 milímetros e marquei um ponto de corte generoso. Assim, podemos eliminar toda essa área aqui. E então a gente só volta para a janela. De volta novamente, só um pouquinho. Acho que preciso tirar uns 2, talvez 3 mil nisso. E então a gente volta, confere, volta, confere, até você conseguir um encaixe legal, bem justo, e aí não empurra tudo de uma vez, só marca e depois pinta. E enquanto está secando, corte outro. Então isso não vai ficar bonito, isso vai ser eficaz, ou pelo menos é o que eu espero. Tem uma hora de luz do sol, se tanto, o sol já se escondeu atrás de muitas casas, então está bem frio. E eu deixei a tinta preta o máximo de tempo que pude, o que significa que já está na fase em que a maior parte dela está seca. Tem algumas partes ainda pegajosas, mas não é como tinta brilhante.
Então, estou esperando que colocar a moldura onde a janela encontra o parapeito agora seja o suficiente. Eu odeio silicone. Agora limpei. Deixa eu te mostrar o que fiz. Temos um bom parapeito aqui. Colocamos uma faixa completa de silicone aqui. Reforcei as laterais onde havia rachaduras no silicone e só passei um pouco do excesso aqui. Preciso de mais uma ou duas demãos de tinta aqui, pois todas as janelas têm o mesmo parapeito. Espero que isso tenha resolvido. Aqui está uma semana depois. E como você pode ver pelo chão do lado de fora da oficina, tivemos uma chuva bem forte, por 3 dias, talvez 4. Não consegui vir aqui porque choveu demais, mas eu queria vir e fazer uma inspeção. E a primeira coisa que eu percebo é que tem água na própria janela. O que, bom, para ser honesto, me deixa um pouco assustado. Mas não tem água acumulada nas bordas. O que, bom, só pode ser uma coisa boa agora. Hora da verdade. Vamos conferir se houve vazamento, pois caiu muita água. Aqui vamos nós. Você vê em primeira mão. Nem liguei as luzes ou a eletricidade ainda. Esse chão está completamente seco, onde antes tinham 4 vazamentos, 4 poças. Eu realmente não consigo te dizer o quanto estou aliviado que, até agora, o conserto que fizemos funcionou. Erros foram cometidos da primeira vez, e sim, foram erros que poderiam ter sido evitados. Porém, comecei a construir esse projeto há quase 3 anos, sem nenhuma experiência, e aprendi tudo o que pude no YouTube. E perguntando para as pessoas, algumas coisas acabam passando. Um vazamento em 2 anos e meio. Nenhum problema estrutural, bato na madeira, e um ambiente de trabalho realmente agradável que tive por todo esse tempo. Considero isso uma vitória, mas com um asterisco. Talvez eu faça as janelas melhor na próxima vez. Espero que tenha sido interessante. Esse é o tipo de vídeo que fazemos no Patreon, mas resolvi testar aqui no canal principal para ver se o pessoal gosta. É isso que eu faço aqui. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.